Hoje vamos explorar convosco um dos lugares mais mágicos de Portugal. Preparem-se para se apaixonar pelas paisagens deslumbrantes, pelos palácios misteriosos e pelos jardins encantados de Sintra. Sintra é conhecida pela sua beleza única e história fascinante. Localizada a apenas 30 minutos de Lisboa, é Património Mundial da Humanidade da Unesco desde 1995. Sintra teve uma grande influência na literatura e arte, inspirando autores como Lord Byron, que a descreveu como um paraíso terrestre. Como hoje em dia a vila está fechada ao trânsito, decidimos fazer a viagem de Lisboa até Sintra de comboio. Depois seguimos no autocarro turístico até à Estrada da Pena. Aconselhamos a que comprem os bilhetes online, com alguma antecedência para terem desconto. O preço do autocarro ficou em cerca de 13 euros. O nosso passeio começa com a visita ao Palácio da Pena. Nós comprámos o bilhete online para evitar filas e escolhemos o bilhete combinado Palácio e Jardins da Pena, que também inclui o Chalé da Condessa, por 17 euros. O Palácio da Pena é um dos monumentos mais icónicos de Portugal e uma das 7 maravilhas do país. Começou por ser um mosteiro no século XVI e só no século XIX, graças ao rei Dom Fernando II, é que se transformou neste palácio excêntrico e colorido que conhecemos hoje. Começamos pelo claustro manuelino, que dá acesso ao interior do palácio. Cada sala tem um toque especial e conta um pouco da vida da família real portuguesa. Entramos na sala de jantar do palácio e logo ao lado temos o gabinete e quarto do rei Dom Carlos. No piso superior, chamado de piso nobre, é onde se encontravam os aposentos privados de Dom Fernando II e da Condessa Dédla, sua segunda mulher. Na altura, quando Dom Fernando adquiriu o mosteiro, mandou construir salas mais amplas que cobriu com abóbadas em estrutura de madeira e reboco e abriu largas janelas em arco para desfrutar da paisagem. Chegamos assim ao quarto principal do Palácio da Pena, e este espaço tem uma história curiosa. Quando Dom Fernando II planeou este palácio, a ideia inicial era ter aposentos para ele e para a sua esposa, Dona Maria II, mas infelizmente a rainha morreu antes dessa ala estar pronta. Então, o rei viúvo acabou por ficar aqui neste quarto com uma vista de cortar a respiração para o Castelo dos Mouros. Mais tarde, ele partilhou o quarto com a sua companheira, a futura Condessa Dédla, muito antes de oficializarem o casamento em 1869. Este aqui é o Salão Nobre, onde a corte se reunia para grandes eventos. Entramos agora na cozinha do palácio, onde tudo foi pensado para servir uma corte real, desde os utensílios em cobre até às enormes bancadas de pedra onde se preparavam verdadeiros banquetes. O Palácio da Pena está situado no topo da Serra de Sintra e oferece vistas deslumbrantes sobre a cidade e sobre o Oceano Atlântico. A vista daqui é simplesmente cortar a respiração. Dá para perceber porque é que a família real escolheu este sítio como refúgio. Antigamente os convidados da família real faziam a sua entrada no palácio através deste túnel do Tritão, com uma abóbada incrível com influência morisca. Entramos agora na capela com um vitral encomendado por Dom Fernando II, com a ambição de mostrar a história gloriosa daquele lugar que agora era a sua morada. Tivemos a visitar o Palácio da Pena por dentro, espetacular, coisas muito giras, do tempo do Dom Fernando II e do Dom Carlos II também. Primeiro. E agora estamos aqui a passear pelos jardins e vamos ver o chalé da Condessa Dédla, que era a antiga amante do Dom Fernando, mas depois eles casaram e está tudo bem. Os famosos jardins do Palácio da Pena são um verdadeiro refúgio verde em plena Serra de Sintra. Os jardins foram projetados no século XIX e misturam estilos românticos, exóticos e medievais. Aqui, cada canto tem uma história para contar e a natureza ao redor cria uma sensação de magia e tranquilidade. Os jardins do Palácio da Pena não são apenas um local de beleza natural, mas também um espaço de contemplação.
Cat, no Palácio da Pena, o que é que gostaste mais? Do quarto de Dom Fernando II, era assim um quarto cheio de estilo, bué de grande, luxuoso. Da sala da corte, também enorme, com um teto em forma de abóbada, giríssimo, todo entalhado. Não sei se assim que se diz, mas é do género. E das vistas para o mar e das cores dos edifícios e agora dos jardins do parque. Boa. Muito verde, muita verdinho. natureza. É bonito. Muito bonito. Aconselhas? Aconselho, venham. A seguir vamos até a um recanto especial, o Chalé da Condessa d'Edla. Este foi um refúgio romântico construído por Dom Fernando II para a sua segunda esposa, Elise, mais conhecida como Condessa d'Edla, e é uma obra-prima da arquitetura e jardinagem. Os jardins são absolutamente mágicos, com uma mistura de plantas exóticas e nacionais. Com um estilo inspirado nos chalés alpinos, este espaço foi pensado para ser um local de retiro no meio da natureza. Reparem bem nos pormenores. Um dos detalhes mais interessantes é a utilização da cortiça nas varandas e nas molduras das portas e janelas, um material típico da região que ajuda o edifício a integrar-se na paisagem envolvente. Por dentro, o chalé mantém a sua atmosfera romântica, com salas decoradas ao estilo europeu da época. Mas o mais fascinante aqui não é só a arquitetura, é a história de amor que este lugar guarda. Diz que Dom Fernando e a Condessa passavam horas a passear por estes jardins. A Condessa d'Edla ficou conhecida nos Estados Unidos como a primeira americana que casou com um rei europeu. Nasceu em 1836 na Suíça e foi estudar para Boston e mais tarde para o Conservatório de Paris, onde iniciou uma curta mas brilhante carreira como cantora de ópera. Dom Fernando conheceu-a em 1860 numa atuação no Teatro de São Carlos, em Lisboa, e apaixonou-se pela cantora. Depois de alguns anos de união de facto, casaram-se em 1869, recebendo Elise o título de Condessa d'Edla. Aqui podemos perceber o amor da Condessa pela natureza e pela arte, com cada canto do jardim cuidadosamente planeado. Também podem percorrer os jardins do Palácio a cavalo. Os passeios têm duração de 30 minutos e custam 15 euros por pessoa. Depois começámos o dia a visitar o Palácio da Pena, ali mesmo no topo da colina. Depois começámos a descer para ir em direção ao chalé da Conde d'Elsa. Condalça? É tipo a mousse da alça. One eternity later. Hoje começámos o nosso dia, o nosso passeio, a visitar o Palácio da Pena, mesmo no topo da colina. Depois descemos em direção ao chalé da Condessa d'Edla e agora estamos a percorrer aqui os caminhos dos jardins do Palácio em direção à Vila Sassetti, que vamos ver já de seguida. A Vila Sassetti é um dos segredos mais bem guardados de Sintra, que poucos turistas conhecem, mas que tem uma beleza única. Este jardim escondido é um verdadeiro refúgio de tranquilidade. Pois bem, pessoal, lá chegámos aqui à Vila Sassetti,
quase em hora de fecho, mas mesmo assim tivemos muita sorte porque apanhámos um condutor super simpático daqueles autocarros hop-on, hop-off, que nos deixou numa paragem que oficialmente não existe, mas que ficava aqui a 500 metros e, portanto, conseguimos ainda apanhar isto aberto, porque a Vila Sassetti fecha às 5 da tarde e são sensivelmente 20 para as 5. Portanto, vamos dar aqui uma voltinha muito rápido antes de regressarmos à Vila de Sintra para fecharmos o nosso passeio de hoje. E depois, eis que ao chegar cá acima, dei de caras com a rainha do pedaço. A Vila Sassetti foi construída no final do século XIX por Vittor Sassetti, um empresário italiano que criou um refúgio inspirado na arquitetura da Toscana, e o resultado foi esta maravilha. As formas arredondadas, as torres e os jardins fazem deste um lugar encantador e tranquilo. Além disso, esta vila tem uma localização privilegiada. O trilho que passa aqui liga o Palácio da Pena ao centro de Sintra. E assim terminamos este passeio por Sintra, uma vila repleta de magia e história, desde o majestoso Palácio da Pena ao romântico chalé da Condessa e à discreta mas encantadora Vila Sassetti. Não faltam motivos para se perderem por aqui. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de fazer like, subscrever o nosso canal e ativar o sininho para não perderem as nossas próximas aventuras. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!